Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, minhas amigas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Espero que todos estejamos bem, que todos tenhamos tido uma quarta-feira com muito aprendizado. Claro, todos os nossos dias são de lutas, todos os nossos dias apresentam as suas dificuldades, mas eu, sinceramente, desejo do fundo do meu coração que os aprendizados hoje tenham superado as dificuldades. Boa noite, Deise, boa noite para Luana Santos, para todo mundo que está entrando para acompanhar essa nossa live conosco. Lembrando que hoje estará aqui o amigo Júlio Sena, do Coaching Espírita, que acabou de entrar para conversar conosco sobre a questão da ansiedade. Antes de nós passarmos a palavra a esse amigo tão querido, nós gostaríamos de fazer um pedido. O bem não pode ficar mais tímido. Portanto, nós precisamos propagar, nós precisamos direcionar tudo aquilo que é bom para as pessoas que nós gostamos. Portanto, eu falo, meu amigo, minha amiga, vamos compartilhar essa live. Se a outra pessoa vai entrar ou não, é uma questão dela. Mas vamos compartilhar essa live. Vamos tornar esse momento visível. Como é que nós compartilhamos a live? Nós temos aqui uma setinha, que parece uma pipazinha, 45 graus. Se você clicar nessa setinha, vai abrir uma janela para você. É só você clicar em compartilhar e compartilhando com as pessoas, com os amigos, com os familiares, para estar aqui conosco. E outra questão também muito importante é a questão do engajamento, de se mostrar que está aqui presente. Curta essa live. Não acredite que os coraçõezinhos são o que faz a internet ficar mais lenta ou não, a live travar ou não. Isso é um problema da nossa internet. Da internet que em nosso país é muito desafiadora. Mas os corações, as curtidas vão ajudar o quê? Vão ajudar com que o Instagram ele espalhe esse nosso momento a mais e mais pessoas. Então, por favor, auxiliem-nos a levar essa palavra. Quantas pessoas que não devem estar ansiosas no mundo hoje? Então, auxiliem-nos aí a levar essa palavra a mais e mais corações. Nós pedimos encarecidamente. Vou começar com uma leitura, antes de passar a palavra ao nosso querido amigo Júlio Sena, vou começar com uma leitura de Emmanuel, do livro Encontro Marcado. E essa leitura vai servir como a nossa prece inicial. Portanto, todos muito compenetrados, muito reclusos em si, para que essa leitura sirva como nosso momento de oração. É o capítulo 42 do livro Encontro Marcado, e é Emmanuel conversando conosco sobre o título Aflição Vazia. Boa noite, minha irmã Marivânia. E olha o subtítulo da mensagem: O problema da ansiedade. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente em favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental, que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo que colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Aceitemos a hora difícil, com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição do malfeitor, decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. E assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável
policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça, e tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem, necessário ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçado. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste, empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que, muitas vezes, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Lembremo-nos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio. Entreguemo-nos a elas, entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso, não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce em nossa invigilância para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Nós vamos convidar agora o nosso querido amigo Júlio Sena. Continuem nos coraçõezinhos, por favor. Vamos aumentar a visualização dessa nossa live, desse nosso momento de paz. Estamos apenas aguardando que o aceite. Boa noite, meu amigo. Que alegria recebê-lo novamente. Boa noite, Uriel, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Uma alegria estar por aqui. Gandalf, terceira vez? Terceira vez. Pode pedir música, viu? Ao final, fique à vontade. Vou pedir mesmo, hein? Se eu fizer assim, é que eu estou pedindo para o pessoal dar uma curtida para nós. Fique à vontade. Boa. Boa. Palavra sua. Bacana. Então, boa noite a todos. Boa tarde, bom dia, se você for assistir ou ouvir essa live em outro momento. É uma alegria estar por aqui, agradeço ao meu querido amigo Uriel pela oportunidade. E hoje para falar de um tema que há algum tempo já vem mexendo com a vida de muitas pessoas, não é de hoje. A ansiedade está presente na vida de praticamente todo mundo. Tem um dado interessante da OMS, Organização Mundial da Saúde, que apontou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Só que isso foi lá em 2018, né? Eles apontaram que era o país que tinha mais transtornos de ansiedade. E hoje eu quero trazer aqui algumas informações sobre isso e também compreender como é que nós, nessa vida, nessa encarnação, passando por um momento histórico como esse que nós estamos passando, podemos lidar com a nossa ansiedade e além, com a nossa autocobrança. Para isso, a gente vai precisar entender, então, o que é a ansiedade, identificar, saber os caminhos a seguir depois de identificar e também saber o que é a autocobrança, de onde que ela vem, como lidar com isso. Mas eu queria começar o nosso papo de hoje trazendo uma frase, uma palavra, né? Uma maneira de se comunicar de Jesus que eu acho fantástico. Jesus, na época dele, já falou de ansiedade. Você acredita, Uriel? Que ele já falava de ansiedade? Acho que ele já sabia que naquele tempo já tinha isso e que no futuro a gente ia estar passando por essa grande ansiedade. Olha o que ele disse lá no Evangelho de Mateus. A gente vai encontrar no capítulo 6, lá no item 34, Jesus diz o seguinte: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai ter as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal, ou, em uma outra tradução, a cada dia basta a sua aflição.
Olha que interessante isso que Jesus vem falar pra gente. É um recado, né? Não fica preocupado com o que vai vir amanhã, porque amanhã vai ter as suas próprias preocupações. Você vai conseguir lidar com isso, mas você vai pensar nisso amanhã. A cada dia já basta. E aí eu vou pedir licença aqui para o nosso grande amado, querido mestre, para fazer uma tradução à lá século XXI. A cada dia basta os seus perrengues, que é o que a gente passa, não é? A cada dia basta os nossos perrengues. Ou aqui em São Paulo também a gente usa muito o termo, né? As tretas da nossa vida, tudo aquilo que acontece, que tira a gente do eixo, que desequilibra mesmo. A gente sabe. Você que está aqui ouvindo, você que está participando hoje dessa live, com certeza passou por momentos de desequilíbrio, de aflição, de grande preocupação. Todos nós passamos. Mas é importante que a gente saiba identificar isso também, e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Por quê? Existe uma diferença interessante e importante entre transtorno de ansiedade generalizado e sentimento de ansiedade. Então, o que é o transtorno de ansiedade generalizado? São elementos que surgem na nossa vida como ataque cardíaco, o coração dispara, o pé e a mão ficam inquietos, a gente não consegue controlar. A gente também tem uma falta de concentração, muitas vezes. E até, olha só, a gente pode ter dificuldade de respirar por conta da ansiedade. Inclusive, em contato com psicólogos, amigos meus, eles apontaram que algumas pessoas estão passando por esse processo de ansiedade, tendo dificuldade de respirar, estão achando que é o Covid. Estão até indo aos hospitais ou com medo. Oh, não sei, doutor, o que está acontecendo? Eu estou com medo, eu estou com falta de ar. E, às vezes, é um processo de ansiedade. O que acontece? Quando tudo isso, essa dificuldade que a pessoa tem em controlar a ansiedade, é algo recorrente, é algo contínuo, realmente a pessoa não consegue, ela tenta, mas ela não consegue controlar essa ansiedade, o caminho é um só. Procure uma ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra. E talvez você me diga assim, eu já tive contato com esse tema outras vezes, e as pessoas levantaram essa dúvida e falaram: Júlio, eu não tenho condições de receber um atendimento, eu não consigo pagar por isso. A ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que tem sede aqui em São Paulo, faz atendimento gratuito. abrap.org.br você vai encontrar atendimentos gratuitos. Se você sente que está nesse processo contínuo recorrente, busque ajuda profissional. Agora, tem também, de outro lado, o sentimento de ansiedade. Nós, como o país mais ansioso do mundo, é claro que muita gente vai passar por isso. E aí, meu querido amigo Uriel, eu vou pedir a sua participação nesse nosso papo aqui. Vamos lá. Você já faz palestras há algum tempo, já tive a oportunidade de assistir, ainda não presencialmente, mas se Deus quiser irei, com pão de queijo, já está até combinado, né? Um cesto bem grande de pão de queijo. Aí em Minas vai ser muito bom. E se for aqui em São Paulo, a gente come uma boa pizza. Mas vamos relembrar sobre a sua primeira palestra. Você sentiu nervosismo nessa sua primeira palestra? Eu vou te contar, olha só, que você não vai ver que foi nervosismo, não, foi pavor. Eu lembro o tema, mocidade e ambiente. Eu lembro que eu segurei no banco de esquerdo do Centro Espírita Francisco de Assis e eu só suava frio. Suava frio. O seu coração bateu mais forte? Como que foi isso? Saiu pela boca, experiência fora do corpo. Boa, boa. Agora eu te pergunto, você teve todos esses sentimentos, né, esses sintomas antes da palestra, realizou a sua fala, e quando terminou, quando você já estava em casa, você se sentiu mais tranquilo?
Me senti nas nuvens. Olha que legal, sentiu nas nuvens. Então você teve um resultado muito positivo dessa experiência. O que acontece? Sim. Você teve alguns sintomas de ansiedade e que conseguiu, depois de passar por essa experiência, acabar com eles. Foram passageiros, sentimentos passageiros, sintomas passageiros. Se em algum momento a gente passa por um desafio desse, né? Falar em público, que é um dos principais medos, né? Já tem várias pesquisas apontando, algumas dizem que é o principal, inclusive, além da morte, né? Eu até fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso, dando dica, né, de como você pode quebrar um pouco desse medo de falar em público. Então, a gente vai ter esses sintomas. O que a gente faz, né? Gente, estou passando aqui por um momento de ansiedade. Para. Para tudo. Para tudo e respira. Porque quando a gente respira, você começa a se conectar com o que está acontecendo agora. Aquela respiração consciente, né? Aquela respiração que você sente o ar entrando, que você sente aquele momento de vida que está acontecendo. Então, você pode fazer isso, respirar fundo, parar um momento. Na hora de voltar para a sua tarefa, uma dica aqui rápida, você pode dividir essa tarefa em pedaços menores. De repente você precisava fazer uma coisa que parecia muito grande, isso te deixou muito ansioso, muito ansiosa, divide em pedaços. De repente era preparar uma palestra. Você pensou assim, eu preciso preparar a palestra. E isso gera uma grande ansiedade, né? Eu lembro da minha primeira também, rapaz, quase que eu infartei e desencarnei na frente do centro. Mas sobrevivi, estamos aqui, né? Firme e forte. Então você pode dividir, ó, primeiro eu vou pesquisar o tema, depois eu vou fazer anotações, depois eu vou fazer um estudo um pouco mais aprofundado, e aí sim eu vou preparar o conteúdo, e aí eu vou treinar o conteúdo, e você vai fazendo isso por partes. Então, tratamos aqui, primeiro, a diferença entre o transtorno de ansiedade generalizado e um sentimento de ansiedade, algo que é passageiro. Agora, também as pessoas procuram maneiras de lidar com isso, isso é importante. Isso me lembra, sabe o quê? Lá no capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um item que é o ajuda-te que o céu te ajudará. Eu acho ele maravilhoso. Porque a gente, claro, em todos os desafios da nossa vida, nas nossas aflições também, né, o capítulo 5 do Evangelho fala muito bem sobre isso, bem-aventurados os aflitos, a gente pode pedir a ajuda dos Espíritos. A gente pode pedir coragem, força para que eles nos amparem, para que eles nos inspirem a tomar melhores decisões. Mas a gente não pode ficar parado, né? Então você está ali, foi convidado, vou usar aqui o exemplo da palestra de novo, que é recorrente, você foi convidado para falar em público, apresentar um trabalho, fazer uma palestra. Se você for para o centro espírita para fazer essa palestra, e aí você fica lá só rezando e pedindo ajuda, talvez não vai dar muito certo. Tem até uma história do Divaldo, né, que acontece isso, ele não se prepara, no filme dele também é contado, e aí ele chega lá, né, a Joana fala, ele já contou em várias palestras isso. Fala, você tem que se preparar, né, não dá para ficar contando com a gente. E aí ele começa a suar frio, porque ele não sabia nem o que falar, nem como começar, mas aí foi uma grande lição que ele aprendeu. O que vem a ser, então, esse ajuda de que o céu te ajudará? Você pode pedir, por exemplo, para diminuir a sua ansiedade, para que você seja ali amparado, amparada pelos espíritos, que te acalmem, tragam uma tranquilidade para o seu coração. Mas você pode fazer por onde também. Existem várias atividades. Isso eu fiz uma pesquisa aqui em vários artigos científicos, blogs também de psicólogos, de psiquiatras, pessoas que estudam a fundo a ansiedade, e compilei as principais atividades anti-ansiedade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Principais atividades anti-ansiedade. A primeira delas, aqui foi mais recorrente, que apareceu em praticamente todos os materiais que eu estudei. Meditação. Rapaz, a meditação é um negócio assim, surpreendente. E aí as pessoas falam, não, mas eu não sei meditar.
Primeiro, né? Porque a pessoa acha que meditar é você colocar aquela roupinha laranja, que parece a roupa do Goku, do Dragon Ball Z, e aí você raspa a cabeça, né? E vai para uma montanha bem alta, que tem uma árvore lá em cima, você senta embaixo da árvore, né? Tem uma pedra assim embaixo da árvore, você senta na pedra com as suas perninhas cruzadas, fecha o seu olho e aí você faz a um. Só que isso não é meditar. Talvez tenha alguém fazendo isso agora. Maravilha. Mas a gente pode fazer isso em qualquer lugar, até na fila do banco. Não agora, porque não é bom a gente ir no banco agora, né? Se você puder fazer isso em casa, é melhor. Faça em casa. Ah, então eu quero meditar, Júlio. Como é que eu faço? Primeira coisa de tudo, respira. Respira. A gente pode fazer um exercício rápido aqui. Inspirando. Expirando. Inspirando. Expirando. E aí, quando você expira, você pode fazer até como se você estivesse apagando uma vela. Se você fizer isso 5, 10 vezes, tranquilizando o seu pensamento, se distanciando dessa aflição que está te deixando com ansiedade, isso já vai te ajudar muito. Isso já é um início de uma meditação. As pessoas pensam, meditação, não posso pensar em nada. E você fica pensando assim, não posso pensar em nada, não posso pensar em nada, não posso pensar em nada. Pense em tudo. Pensa nas coisas que tem que fazer, no trabalho, na família, no cachorro. Respira. Sente o ar e você sente qual que é a temperatura desse ar. Como é que esse ar tá? Ouve os sons que estão à sua volta. Sente o seu corpo que está sentado, que está em pé, que está deitado. A meditação é uma das melhores ferramentas para nos ajudar a lidar com a ansiedade. Então, a primeira atividade aqui que eu trago. A segunda, o segundo lugar desse ranking, também encontrei em vários locais, é a prática de atividade física. E as pessoas levantam já logo uma barreira para isso. Não posso sair de casa. Então eu não vou fazer atividade física, porque eu não posso correr na rua, porque a academia está fechada. Bom, YouTube está aí, né? A internet está aqui à nossa disposição. Você digitar assim, exercício físico em casa, atividade física em casa, vai encontrar tanta coisa legal que você vai poder fazer com uma garrafinha de água. Você vai poder fazer com a vassoura. Você vai poder fazer numa cadeira que você tem em casa, no sofá também. Praticar atividade física é muito positivo e é recomendado por muitos médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim, profissionais da saúde, porque ajuda o seu cérebro a liberar substâncias que vão te trazer uma sensação de leveza, de tranquilidade, de bem-estar, de prazer até. É muito importante. Então, atividade física, segundo lugar. O que mais que a gente pode fazer para lidar com essa ansiedade? Ouvir uma boa música. Certamente pode te ajudar. E cada um vai ter uma música boa que gosta mais de ouvir. Então você coloca aquela música, ela vai te dando uma relaxada. Outra coisa que você pode fazer também é praticar um hobby. A gente viu nesse período de quarentena quantas pessoas estão resgatando hobbies, né? Tem gente que gosta, por exemplo, de fazer jardinagem. E aí tá com tempo a mais, tá em casa, vai se dedicar à jardinagem. Tem pessoas que gostam muito de cozinhar e estão cozinhando novas receitas. Tem pessoas, por exemplo, que têm talentos que estavam escondidos e que agora podem retomar. É um bordado, é uma escultura, é uma pintura, um desenho, um instrumento musical, a escrita também. Então, tudo isso pode também te ajudar a lidar com essa ansiedade se você fizer com uma atividade de hobby, um lazer, um entretenimento. O que mais que a gente pode fazer? Ler livros, né? Ler bons livros, com certeza vão te ajudar. Livro do Chico Xavier, a própria codificação, você vai encontrar muita coisa boa. Você vai encontrar livros, por exemplo, um amigo que eu gosto muito, o Adeilson Salles, tem livros magníficos que tocam o nosso coração, são muito bons também.
Então, cada pessoa vai encontrar, e não necessariamente só livros espíritas também. Você pode encontrar na literatura outros livros. Eu gosto muito de Machado de Assis. Então, eu leio Machado de Assis, é maravilhoso. Eu fico ali, é um banquete para mim de literatura, ler o Machado de Assis. O que mais que a gente pode fazer? Tem uma prática que eu quero compartilhar com todo mundo que está aqui nos acompanhando, que é o seguinte, chama escrita terapêutica. Ela também é recomendada por muitos profissionais, que é quando você escreve para falar sobre os seus sentimentos. Olha que gostoso isso. Eu faço isso quase todo dia. Eu sento, tiro ali 20 minutos, 30 minutos, e eu falo sobre o meu sentimento. Eu falo das minhas inquietações, eu converso comigo mesmo. E é engraçado, Uriel, porque às vezes eu fazia muito isso no trânsito, né? Aqui em São Paulo, o trânsito é uma coisa muito peculiar, porque tem em todo lugar. Você sai de casa, tem gente que sai do prédio, tá parado já. E aí o que eu fazia, né? Eu pegava um pouco de trânsito no meu dia a dia e eu ia conversando comigo. É uma conversa terapêutica. Às vezes eu até batia a boca comigo. Eu reclamava de mim mesmo, né? Eu me questionava. E é engraçado, isso tem acontecido na escrita também, porque às vezes a resposta, ela vem, e eu acho que é inspiração, acho que é o mentor, né, gritando aqui na nossa orelha. E aí eu começo a escrever e eu falo, eita, tá vindo umas ideias aqui. Tá vindo um caminho que eu nem estava pensando, eu não imaginava que isso poderia acontecer. Essa escrita ajuda muito a gente a tirar esse peso das nossas costas. Então, aqui algumas atividades para todo mundo fazer, para todo mundo colocar em prática no seu dia a dia e conseguir lidar com a ansiedade. Só que tem um porém, tem aqui uma questão que é primordial. Não adianta, presta bem atenção, não adianta você fazer isso uma vez, e aí não deu tão certo aquele dia, o que você faz? Desiste. Aí você fala, tá vendo, não deu certo. Aí você fica mais ansioso ainda porque não deu certo. E aí você começa a se cobrar ainda mais. Que é o nosso próximo tópico aqui. A gente começa a se cobrar, não deu certo, e agora, meu Deus do céu. Para lidar com a ansiedade, você precisa repetir esses hábitos bons. Você precisa transformar isso em hábito. Então a repetição é a chave do sucesso. Sem a repetição, você não vai conseguir lidar com isso. Porque essas práticas precisam se tornar hábitos que vão substituindo as nossas preocupações. E no meio de tudo isso, a gente fala de ansiedade, mas a gente fala também de algo que eu até pergunto para você, meu irmão Uriel. Você é uma pessoa que se cobra demais? Como que é essa questão da cobrança na sua vida? Antes de responder, não sei se estão ainda. Um abraço para o William Jacob. Sim, William, eu cortei meu cabelo. Muito obrigado por falar que nós somos lindos. Realmente, talvez sejamos. Um abraço para o Gibele, que passou aqui também. E agora, respondendo a pergunta. Eu me cobro muito, muito. Muito mesmo. E isso, sim. Essa cobrança que você traz, né, muito de você, você acredita que ela te trava em alguns momentos de fazer alguma coisa ou ela te motiva a fazer melhor as suas tarefas? É uma cobrança que já me travou muito. Hoje ela é motivadora. Maravilha. Maravilha, legal. Isso quer dizer o quê? Que essa cobrança, se cobrar na medida certa, é maravilhoso. Já vou começar falando isso, para quem está aqui nos acompanhando. Se cobrar na medida certa é muito bom. Sabe por quê? Porque traz motivação para a nossa vida. Porque traz um senso de realização. Por exemplo, o Uriel, meu amigo, tem aqui a página Espiritismo 24 Horas e criou um projeto maravilhoso no WhatsApp, ao qual eu fui convidado e sou muito grato toda semana por participar, que são conteúdos publicados de manhã e no fim do dia, todos os dias, com uma disciplina que, assim, é de se inspirar, porque realmente é algo
muito bonito e que eu sei que dá muito trabalho. São várias pessoas que precisam enviar os seus conteúdos. O próprio Uriel também produz os conteúdos, grava os conteúdos, e eu tenho certeza que há uma cobrança ali para se fazer um bom trabalho nesse sentido. E esse bom trabalho é feito por uma cobrança na medida certa, porque ela traz motivação, ela traz alegria da realização. Então, se você que está aqui nos acompanhando percebe que se cobra também, e eu também sou uma pessoa que eu me cobro bastante, mas já me cobrei muito mais, isso já me paralisou. Como o próprio Uriel falou, isso já me travou, mas agora isso motiva. De onde que vem essa autocobrança quando ela é excessiva, quando ela até nos paralisa? Pode vir de várias formas, é claro, e você vai conseguir ter realmente um diagnóstico disso, digamos assim, fazendo o seu processo de autoconhecimento, que pode ser de inúmeras maneiras, seja com um profissional mesmo, né, um profissional, um psicólogo que vai te ajudar nesse sentido, seja através do estudo da doutrina espírita, seja através das suas próprias indagações, ou até de um estudo de filosofia, tudo isso vai te ajudar a entender melhor sobre você mesmo. Mas as principais causas são pais exigentes, aqueles pais que cobravam muito dos filhos, você tem que ser o melhor aluno, você tem que passar na faculdade federal, você tem que ser médico, advogado, engenheiro, e aquela cobrança, ela acaba tornando a pessoa muito exigente, mas de uma maneira negativa. Uma maneira que causa desmotivação, que causa essa paralisia que a gente falou, e que o estímulo cai por terra. O que mais? A pressão da sociedade também. Existem pessoas que são mais sensíveis às pressões que estão à sua volta. Então isso pode gerar uma autocobrança excessiva. Bom, tem mais maneiras de você se tornar uma pessoa que tem essa autocobrança. Pode ser, por exemplo, a cobrança do chefe. Sabe aquele chefe mala, que cobra, que fica no seu pé, né, igual chulé, e não sai, e que é o tempo todo, e agora, né, você está trabalhando em casa, para quem está trabalhando em casa, e é 24 horas por dia, manda mensagem de madrugada, à noite, de manhã, de final de semana, isso pode gerar também na pessoa essa autocobrança muito grande. E claro, se você vive num ambiente ultra competitivo, é natural que isso aconteça. Talvez, e até o pessoal que está aqui nos acompanhando pode responder nos comentários, você já tenha falado esta frase. Se você já falou uma dessas frases, põe aqui nos comentários eu. Vamos ver aí se vai bombar esses comentários. Primeira frase que você já pode ter falado na vida. Eu não sou bom o suficiente. Ou eu não sou boa o suficiente. Essa é a primeira frase. Segunda frase. Eu preciso me provar. Eu preciso me provar para alguém, para alguma situação. Essa é a segunda frase. Terceira frase. Eu não sirvo para isso. Então você está ali realizando a sua atividade e você fala, eu não sirvo para isso mesmo, isso aqui não é para mim. São frases de super autocobrança, principalmente quando isso vem de maneira recorrente. Praticamente todo dia você fala, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Praticamente todo dia você fala, eu não sirvo para isso, eu preciso me provar. Então, quando isso é recorrente, a gente acaba entrando num processo profundo de autocobrança excessiva. Isso não é legal, né? Agora, é claro que eu não ia vir aqui trazer só desgraça. Que de desgraça já basta o que está acontecendo no mundo, né? E que, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai sair fortalecido dessa situação. Como que a gente pode sair dessa autocobrança? Aqui está a chave do negócio. Bom, eu já vou antecipar para vocês que não é algo fácil, mas que tem um resultado maravilhoso.
maravilhoso. Sabe por quê? Você precisa de duas coisas. A receita é simples, é mais fácil do que fazer miojo. Mas aí na hora de você colocar em prática, você vai ver o desafio que é. Precisa repetir, tá? Então você que está aqui nos acompanhando, segue aqui com a gente, precisa repetir isso. Vamos lá. O que você precisa? Para lidar com a sua autocobrança excessiva, que pode gerar ansiedade e que pode fazer disso um ciclo vicioso. Você precisa de generosidade. Primeiro ponto. Generosidade com você mesmo. E segundo ponto, reconhecimento das suas conquistas. Mesmo aquelas que são pequenas. Aí você vai me dizer assim, Júlio, não, nada a ver isso. O que eu tenho para reconhecer na minha vida? Faço nada certo. Nada do que eu faço vai para frente. Não tenho capacidade de fazer as coisas. Olha fulano, olha Beltrano, olha Cicrano. Tá lá, vida feita, relacionamento incrível, trabalho, dá palestra, faz tudo, viaja. E eu tô aqui. E eu me cobro porque eu não consigo fazer nada disso. O que eu conquistei? Eu duvido, fazendo um desafio aqui ao vivo, hein? Desafio ao vivo, que alguém que está nos acompanhando não tenha uma única coisa que possa se orgulhar, que conquistou. Pode ser uma nota na escola, na terceira série, na prova de matemática. Pode ser um dia em que você conseguiu ajudar alguém. Não precisa ser recorrente todo dia. O ideal é que um dia a gente chegue nisso. Mas pode ser que você conseguiu. Pode ser também um emprego que você conquistou. Um ingresso em uma faculdade. Pode ser o dia que você perdoou alguém. Pode ser tanta coisa. Tanta coisa. Mas muitas vezes falta essa generosidade. É você olhar no espelho, por isso que eu disse que não é fácil, tá? Essa parte aqui que é um pouco mais complicada. É você se olhar no espelho e você reconhecer que aquela pessoa que você está vendo, primeiro, é muito além daquele corpo físico, não é só esse corpo físico, é um espírito milenar que passou por inúmeras existências e chegou até aqui. E está encarnado num momento importantíssimo. E reconhecer que essa pessoa, nesta vida, já conseguiu alcançar muitas coisas. Muitas coisas. Talvez você não goste do que você vê no espelho. Faz parte. A gente olha no espelho e fala, não gosto, não gostei, seja de aparência física, seja de uma questão psicológica, seja de comportamento. Mas você se aceitar como você já é um primeiro passo. E não é aquela aceitação do conformismo, que você fala, é desse jeito mesmo, então deixa como tá. É uma aceitação proativa. Eu sou assim. Essa pessoa sou eu. E eu preciso e posso tratar essa pessoa com generosidade. Eu vou reconhecer o que eu fiz. Então, todo mundo que está aqui pode fazer esse exercício. Vou dar 2 exercícios. Vou dar 3 exercícios, vai. Estamos aqui ao vivo, então eu vou dar 3 exercícios. O primeiro, escolha uma atividade anti-ansiedade para você fazer. Mas para você fazer hoje, tá? Assim que terminar a live. Uma atividade anti-ansiedade. Eu já dei algumas opções aqui. Meditação, exercício físico, ouvir uma música, ler um livro, praticar um hobby, anotar os seus sentimentos, né? Escrita terapêutica. Segundo exercício que você vai fazer. Você vai reconhecer pelo menos 2 conquistas da sua vida, por menores que elas sejam. Tira um tempinho aí para você. Tira 5 minutos aí. E reconheça essas conquistas. Se quiser,
Você pode até juntar dois exercícios. Reconhecer as conquistas na escrita terapêutica. Isso é maravilhoso. Esse é um exercício poderosíssimo. Terceiro exercício. Mas esse é pra gente fazer agora, tá? Você vai responder aí mentalmente ou pode responder nos comentários. Lembra de um erro que você cometeu. Lembra aí, todo mundo comete erro, né? Mundo de provas e expiações, gente. Se você não cometeu nenhum erro ainda, já tá errado, né? Já tá errado. Lembra aí de um erro que você cometeu? E aí, eu quero que você imagine uma pessoa muito querida na sua vida. Pode ser alguém da sua família, um amigo, um colega de trabalho. Imagina essa pessoa muito querida na sua vida. Imagina que ela cometeu o erro que você lembrou agora. Então, independente do que seja, quem cometeu o erro foi essa pessoa. Como você trataria ela se ela chegasse para você e dissesse que ela cometeu esse erro? Provavelmente você teria muita generosidade com ela, muito mais do que você tem com você. Não é verdade? E aí, se você teria, você pode responder aqui nos comentários também o eu, porque eu vi que lá na minha primeira pergunta, né, quando eu falei das frases, veio um monte de eu aqui. Então, se você trataria uma pessoa que cometeu o mesmo erro que você com mais generosidade, você pode responder aqui. Porque é normal, é comum que a gente faça isso. É bacana? É bacana, desde que não falte a generosidade com a gente mesmo. Então, ó, vários eus já começando a chegar por aqui. Normal que a gente passe por isso. Por isso que a prática da generosidade, ela é fundamental, a prática com a gente mesmo. O reconhecimento de nós mesmos. A aceitação de quem a gente é de maneira proativa. Proativo que fala, beleza, eu tô aqui com os meus perrengues, com as minhas aflições, mas eu me reconheço que eu sou uma pessoa merecedora. Eu sou uma pessoa que tem conquistas e eu mereço ser reconhecido por mim mesmo. Não esperar do outro, né? Às vezes a gente espera do outro também, a gente só quebra a cara. Cria expectativa e dá com a cara no muro. É melhor a gente primeiro reconhecer. Isso é fundamental. E eu queria trazer aqui também, para a gente encerrar e até abrir para o pessoal participar, quiser fazer pergunta, fique à vontade também, uma mensagem do Chico que está no livro Ainda Hoje. É a mensagem do item 76. E olha que interessante a reflexão que ele traz para a gente. Viver é encontrar felicidade nas coisas simples que fazem parte da nossa vida. Um sorriso sincero, uma palavra de incentivo, um silêncio oportuno. Mas, para isso, é preciso gostar de viver, saber aproveitar todo momento na sua essência. Saber aproveitar todo momento na sua essência. Essa mensagem, ela me tocou muito porque a gente está passando por uma situação que tem nos trazido muita ansiedade, tem nos trazido muita cobrança, tem nos trazido também sentimentos negativos. E a gente muitas vezes não consegue reconhecer que a vida oferece as coisas mais simples. Tem uma coisa que é muito simples, muito simples, que é de graça, que todo mundo tem. Nós, você que está aqui acompanhando, você tem. Isso vai te ajudar a lidar com a ansiedade e com a autocobrança. Respirar. Você já percebeu como é lindo respirar? E você vai pensar assim, meu, esse cara é doido, o que esse cara tá falando? Respirar, gente. Olha que coisa linda você poder puxar o ar, sentir o seu pulmão encher de ar. Quantas pessoas hoje estão passando por dificuldade de respirar? Seja pela Covid, seja por um transtorno de ansiedade generalizado. E a gente pode
Então dá valor para essas pequenas coisas da vida, um sorriso, uma respiração, um gole d'água, que é maravilhoso. Você poder lavar a mão com água e sabão, isso é lindo. Mas isso, para quem pode olhar para esse mundo e ter a gratidão de estar encarnado. Então, que o desejo para todos nós é que a gente saiba que a vida é feita de aflições, é feita de desafios, de dificuldades. Que a nossa fé fortalece passar por essas dificuldades, mas que o que realmente faz a gente evoluir é a nossa ação. E a sua ação hoje pode ser reconhecer os sentimentos, as emoções que estão te gerando ansiedade, reconhecer a sua autocobrança e trabalhar para lidar com isso dia após dia. Porque certamente vai te fortalecer. E que Jesus sempre nos inspire nesse caminho, porque o Evangelho de Jesus é maravilhoso para a gente compreender como passar pela vida. Então, gostaria de finalizar com uma mensagem, com a frase de Jesus: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta a sua aflição. Meu irmão, Gandalf, você é maravilhoso. Você é um espécime absurdo. Gente, isso é generosidade da sua parte. Não vou falar siga esse homem não, que seguir a gente segue a Jesus. Mas acompanhe esse homem nas redes sociais. Instagram, tá aqui o Instagram dele, Coaching Espírita, no YouTube. Porque é isso aí que vocês viram. É mais, aliás, é mais. Meu irmão, olha só, a Renata falando que a gente precisava de mais 2 horas de live. Olha só. E falando que pra gente sair do automático também, que é muito importante. A Pimenta Melina colocou uma frase que eu adorei, quando você falava sobre ansiedade. Hoje não arrumei meu quarto todo, mas já arrumei as gavetas. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Eu vou até usar esse exemplo, se você me permite. É muito legal. A gente se cobra, né? Eu tenho um armário aqui na minha frente. Se eu olhar para ele e falar assim, eu preciso arrumar ele inteiro, eu vou me cobrar, isso vai me gerar uma ansiedade. Porque eu não vou conseguir fazer isso tudo hoje, por exemplo. Tem outras atividades. Mas se eu pegar uma gaveta hoje e arrumar, isso vai me dar um senso de realização. Fala, pelo menos uma gaveta eu fiz. E essa é uma dica maravilhosa. É até uma dica, eu vou usar aqui essa expressão, que é uma estratégia de guerra, sabia? É o dividir para conquistar. Para quem assistiu 300, que eles ficavam ali nas Termópilas, né, com os paredões do lado deles e só uma fileira de soldados. Podia vir 1 milhão de persas. Só ia atacar os que estavam na frente. Então, era de igual para igual, é 1 para 1. Dividir para conquistar. Muitos generais de guerra usavam isso. Eles dividiam para conseguir conquistar os terrenos. A gente pode fazer isso com qualquer atividade na vida. Por exemplo, escrever um livro é uma coisa absurda, né? Você pensa, meu Deus, escrever um livro. Divide isso em pedacinhos. Escreve o rascunho do primeiro item do primeiro capítulo. Pronto, o rascunho. 10 minutos você vai fazer isso. Amanhã você escreve o do segundo item, depois o terceiro. Então, muito legal esse exemplo. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Tem outra questão aqui, que aí eu acho que nós vamos voltar um pouquinho ao início da sua fala, que é quando a ansiedade começa a levar alguns processos que talvez nós tenhamos que procurar o auxílio dos fisiologistas humanos. Que a querida amiga Juliana, ela nos pergunta, e quando a ansiedade traz um aperto no peito, uma vontade de chorar, e aí? Chora. Chora, Juliana. Porque chorar é bom. Chorar ajuda também a gente a deixar esvair um pouco essa emoção. Então chora. Agora, qual que é o cuidado que a gente precisa ter? É a gente não passar muito tempo nessa mesma emoção. Às vezes, quando vem, né, aquele ápice, a gente fica segurando, não posso chorar, não posso sofrer. Nós, homens, passamos muito por isso, né?
por conta da criação, homem não chora, tem que ser forte, não pode se emocionar. Pode, sim, deve, chora. Deixa isso sair de você. E aí, você bota limite para isso. Você fala assim, eu vou chorar, mas eu vou chorar 20 minutos. E aí, depois desses 20 minutos, eu vou no banheiro, eu vou lavar o meu rosto, e aí sim, um pouco mais tranquilo, vou respirar e vou pensar, como é que eu posso lidar com essa situação? Talvez não tenha solução. Aí você vai pensar assim, o que é que eu posso aprender com essa situação? E aí você vai ter isso mais claro. Você pode usar até a escrita terapêutica para isso. Agora eu vou escrever aqui, ó, o que é que eu vou aprender, o que é que eu aprendi com isso, ou o que é que eu posso fazer com isso, e segue a sua vida. Agora, a gente ficar controlando essa emoção não é bacana, não. Deixa isso fluir, porque é muito importante. Ah, que bacana. Deixa isso fluir porque é muito importante. E eu acho que esse entendimento também, agora o entendimento que você nos trouxe. Tem situações que não vão trazer a solução que nós queremos, mas sempre vão trazer o aprendizado que nós precisamos. Sem dúvida. O aprendizado, quando a gente tem uma mentalidade, um espírito de aprendiz, como eu digo, é que você olha para tudo na vida e você fala que legal, posso aprender com isso, é uma situação nova na minha vida. É maravilhoso, porque você está sempre naquela condição de crescimento. Agora, se em algum momento você fala, não, eu já manjo tudo disso aqui, essa parte aqui eu estou arrasando. Aí, meu amigo, minha amiga, complicou, porque aí você vai ficar travado na vida. O espírito de aprendiz é esse espírito curioso. As coisas acontecem, você fala, pô, que legal, cara. Interessante, isso aqui eu nunca tinha passado ainda. E às vezes isso pode até mexer comigo. Mas o que eu posso aprender? Será que eu posso me tornar uma pessoa mais forte? Será que eu posso me tornar uma pessoa mais resiliente, mais paciente? Tudo isso a gente pode trazer para a nossa vida quando a gente tem olhar de aprendiz. Esse olhar de aprendiz é uma coisa... quando você muda essa chavinha na sua cabeça, o céu, nem o céu é o limite. Porque você passa assim, ó, você passa direto. Você vai lá para o universo, que você se abre para tudo que chega na sua vida. Então esse espírito de aprendiz é fundamental para quem está no mundo de provas e expiações, todos nós, né? Passando aqui os perrengues da nossa vida, mas para quem quer ir para a regeneração e já pensando assim, pô, legal, se eu continuar nessa pegada aqui de aprendiz, da regeneração eu passo para o seguinte, né? Mundo feliz, e aí de repente eu estou aprendendo um pouquinho mais, coisas maiores, mais amplas, uma moral muito mais elevada, é mundo divino, galera. Mas é espírito de aprendiz. Se você sabe de tudo, nasceu no planeta errado. Ô, Júlio, que maravilha. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Lembrando aos amigos, vi alguns amigos dizendo aqui que chegaram ao fim. Se o Instagram não aprontar das suas conosco, essa live fica disponível no nosso IGTV e nós também a levamos para o canal do YouTube Espiritismo 24 Horas. Que palavras! É Gandalf, é realmente o White Wizard que chega para esclarecer. Muito obrigado. Terceira vez, hoje é dia de pedir música e vamos marcar outros encontros, por favor. Deixe suas últimas palavras aqui conosco. Meu amigo, a palavra aqui é gratidão imensa por esse carinho, por esse espaço, pela oportunidade. A oportunidade que a gente tem, não só de falar, que falar até papagaio fala, né? Mas a oportunidade de aprender. E aí quando nós tratamos desse tema, é um tema que eu já venho estudando há algum tempo, eu fui estudar ainda um pouco mais, porque eu falei, legal, vamos levar coisas melhores até lá para o nosso papo. Então, agradecer a você, a todo mundo que participou, e vou finalizar da maneira como eu finalizei também os nossos outros encontros, com uma frase curta, uma hashtag até, que eu tenho usado, que é muito interessante, ela tem me trazido um alento para passar por tudo isso. Vamos em frente. Vamos em frente, meus amigos, vamos em frente, minhas amigas, porque o mundo tá ali, ó, tá na frente.
A gente ficar preso no passado, querendo que as coisas sejam exatamente como elas eram ontem, não vai acontecer. Isso aí vai gerar mais frustração do que alegria. Olha para frente. Vamos em frente, sempre com Jesus. Obrigado, meu amigo. Maravilha, uma frase maravilhosa que tem no status de WhatsApp de uma grande amiga que é, abre aspas, a gente sempre segue. Sigamos com Jesus, sempre inspirados por Jesus. Aos que nós não tivemos tempo de responder aqui, porque o momento é curto, nos procurem nas nossas redes pessoais. Lá nós passamos o contato do WhatsApp. Temos a maior alegria em conversar com todo mundo. Fiquem à vontade. Querida irmã Vanilda, você já tem o meu número, pode me procurar também, mandar mensagem pelo WhatsApp para a gente conversar isso que você colocou e não tivemos tempo aqui de responder. Um grande abraço, um abraço a todos que nos acompanharam. Júlio, um grande abraço no seu coração, continue essa pessoa iluminada e até o nosso próximo encontro, breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até o próximo, meu amigo. Até mais.